E agora, presta atenção, já já eu vou te mostrar uma cena, ó, que encantou a internet. Você vai ver o que uma menininha aprontou enquanto a vovó tirava uma soneca, tá? E daqui a pouquinho você vai amar essa cena, gente. Agora a gente muda de assunto, vem cá, chega aqui. Eu chamo a sua atenção para um tema muito importante. A gente está aí no início de janeiro. E esse é um mês que traz uma reflexão importante, né? Sobre a nossa vida, os nossos planos, as metas. E nessa reflexão eu te pergunto, como é que está a sua saúde mental, o seu emocional? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o assunto vem despertando a atenção das pessoas, tanto que uma média de 5 em cada 10 brasileiros, o que resultou aí em 52% da população, acredita que a saúde mental é o principal problema do país em termos de bem-estar da população, de acordo com a pesquisa realizada pela Ipsos. E há situações em que a pessoa precisa até mesmo se afastar do trabalho. Por isso, gente, é tão importante a gente falar de prevenção. E aí? Diante desse assunto, né, Janeiro Branco, quando que é a hora de buscar ajuda? Quais são os sinais que você precisa estar atento sobre a sua saúde mental? Ou então, se está tudo bem com você, ótimo, mas será que tem alguém ali da sua família precisando dessa ajuda, do seu olhar também, do seu incentivo para pedir ajuda a um profissional? Vem cá, participa com a gente. Eu quero muito a sua participação, a sua opinião sobre esse assunto. O nosso WhatsApp já vai aparecer para você aqui na tela. E aqui no nosso estúdio a gente recebe Elza Leite, psicóloga. Boa tarde, Elza. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A gente também recebe aqui a Sheila Miranda e a Jaqueline de Oliveira. São duas mulheres que estão justamente focadas na saúde mental. Jaque, o que aconteceu com você? Boa tarde. Boa tarde. Então, algum tempo atrás, devido muita correria, né? Porque eu sou pai, né? Sou mãe, pai, o homem, a mulher da casa. Então, assim, a correria do dia a dia, o trabalho, junta tudo e, às vezes, a gente não para poder pensar na gente. Será que eu não estou acelerada demais? Será que eu não estou indo rápido demais? E a gente acaba esquecendo de cuidar da saúde, né? Às vezes a gente se preocupa em cuidar da saúde física, mas esquece que o nosso físico depende da nossa mente, né? E eu hoje faço tratamento, eu faço acompanhamento justamente para transtorno de ansiedade, porque ao longo do tempo foi desencadeando essa questão de ansiedade, que virou um transtorno. Quando eu fui buscar ajuda, já estava bem agravado. E eu continuo fazendo tratamento. Então, assim, é muito bom a gente parar para observar e olhar para a gente, olhar para dentro, sabe? Porque tem hora que a gente tem que dar uma brecada, porque não dá para continuar. E com você, Sheila, o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, todo mundo. Então, eu também fui um pouquinho dela, mas, assim, graças a Deus, eu tenho meu esposo, que me ajuda muito. No meu caso, foi o meu físico, né? Hoje eu sou PCD, né? E foi agravando a minha saúde física, né? E automaticamente a gente não percebe que quando o seu físico está ruim, na verdade é o seu psíquico que começa a ficar ruim. E aquilo foi, sabe, vindo para o meu corpo, foi piorando. E aí juntaram os dois. E aí chegou num ponto de que agravou bastante. Veio a depressão, veio o transtorno da ansiedade mesmo, a síndrome do pânico. E aí, quando eu comecei a perceber, né, ficar muito na cama, prostrada, não querer levantar, não querer se alimentar, tomar banho, e aí foi quando eu comecei, opa, está acontecendo alguma coisa errada comigo. E aí eu procurei ajuda. Elza, essa é a pergunta que a Sheila trouxe a resposta pessoal, né, da experiência dela, quando ela ficou na cama, prostrada, não queria tomar banho, não queria ajuda. Ali ela buscou ajuda. Tem um momento de buscar essa ajuda? Dá para prevenir também? É possível? Sim. Respondendo primeiro à pergunta, às vezes a gente pensa que ter saúde mental é ter ausência de problemas, ausência de conflitos. Saúde mental é justamente o como eu encaro os conflitos, porque conflito todo mundo tem. O que a gente faz é mascarar, é deixar
piorar a situação. Então, nos primeiros sinais de tentativa de isolamento, uma tristeza que você não consegue justificar, uma mudança no seu humor, no seu apetite, no seu sono, às vezes algum sintoma gastrointestinal, algum sintoma de pele, que são órgãos que gritam muito as nossas emoções, queda de cabelo, às vezes uma irritabilidade e às vezes até pensamentos, ideações de tirar a própria vida ou de abandonar tudo que você tem, uma tendência a deixar para depois as coisas que são importantes, um abandono do autocuidado, você gostava de se cuidar, agora você não gosta mais, você só quer dormir, você só quer comer, às vezes troca o dia pela noite. Todos esses são sinais, são sintomas de que você precisa de ajuda. Não é normal viver estressado, não é normal viver ansioso, não é normal viver irritado, com vontade de chorar, deprimido, querendo se isolar. A gente precisa cuidar, a gente precisa pensar que nós somos um tripé, corpo, alma e mente. Né? Alguns falam corpo, alma e espírito. Está tudo junto e misturado, é um complexo, é um emaranhado de coisas. Não dá para eu dividir, combinar com, você vem só com o corpo hoje e deixa o resto para trás. Quando a gente está aqui, aqui tem cultura, aqui tem história, aqui tem dor, tem trauma, tem a família, tem o trabalho, tem os filhos. Então, tudo isso, né, tudo que cerca, todos os nossos contextos, nos atinge. E tudo que atinge as nossas emoções compromete o externo também. Então, nos primeiros sinais de que algo diferente do seu padrão está acontecendo, procura ajuda. Como é que a gente pode se ajudar? Primeiro, se cercando de boas companhias. Procure ambientes que tenham uma leveza, que as pessoas não falam de pessoas, que as pessoas te acolhem, que as pessoas não te julgam, né? Procure uma atividade física, não necessariamente uma academia, às vezes uma caminhada, uma atividade ao ar livre. Procura evitar coisas que te trazem uma certa ansiedade, às vezes notícias, às vezes lugares, às vezes a própria internet que te deixa ansioso, comparando muito a sua vida com as outras pessoas. A higiene do sono é importantíssima, porque quando a gente não dorme bem, a gente não produz melatonina, que é o hormônio do sono, e o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta. Então, nós vamos ficar mal-humorado, vai mudar, né, a nossa alimentação, vai mudar a nossa libido. E uma alimentação também de qualidade, né, consumindo frutas, verduras, ajuda muito. E falar das emoções. A gente precisa, Roberta, dar nome às nossas emoções. Perfeito. De repente, às vezes, é comum a gente ver as pessoas tentando enrolar aquilo, né? A bola de neve vai só aumentando, aumentando e demora a falar. Isso pode agravar? Agrava por quê? Quando a gente pensa na saúde mental, existe um estigma que quem vai ao psicólogo, quem vai ao psiquiatra é doido. Gente, de perto ninguém é normal, todo mundo tem problema. Então, as pessoas costumam ir ao médico para tomar um remédio para dor do estômago, mas quando ela pensa que ela vai ao médico da saúde mental, ela vai ser estigmatizada, rotulada como alguém doente da cabeça. Isso não é verdade, tá? Do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa alma. E é no psicólogo, é no psiquiatra que a gente trata não só dos sintomas, como também das causas, das nossas raízes. Às vezes, a raiz da ansiedade, da depressão, veio lá da sua infância, da forma com que você foi criado, tratado, negligenciado, traumatizado pela vida. E a gente precisa olhar para isso para poder mudar esse padrão, curar essas questões e ter uma vida de qualidade, uma vida saudável. Jaque, você demorou a buscar essa ajuda, já que você falou um pouco dessa correria da vida, né? Sim, eu demorei a procurar ajuda, na verdade eu não procurei. Na verdade, eu trabalhava numa empresa e eu tive uma crise de ansiedade, eu até então não sabia o que era uma crise de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade e eles me levaram às pressas para o pronto-socorro. Chegando lá no pronto-socorro, fizeram vários exames e o médico me encaminhou com urgência para psiquiatria, para um psiquiatra, né? Que o meu problema não era físico, era mental, emocional. Eu estava com estafa. E comecei a fazer o tratamento e aí, ao longo do tratamento, foi sendo descoberto, diagnosticado alguns transtornos. Ela falou aqui sobre uma situação, eu estava meio assim, se eu falava ou não, a questão da depressão, eu cheguei a ficar com um quadro de depressão aguda, de não querer tomar banho também, de não querer comer, de não querer ver ninguém, de não querer sair. E eu não procurei ajuda. Na verdade, eu só fui buscar, não, né? Me levaram porque eu já estava numa situação que eu já estava
explodindo, estava no limite do limite. Olha só, daqui a pouquinho a Elza vai responder para a gente se quadros de ansiedade, se não tratados, o que eles podem acabar transformando, qual é o prejuízo que isso pode trazer para a vida da pessoa. Pode, de fato, virar, né, uma depressão? Já você responde essa pergunta para a gente só vai fazer uma pausa nesse assunto para falar agora de um outro caso, gente. Um jovem, presta atenção, um jovem de 18 anos e um bebê de 1 ano e 8 meses da mesma família morreram por suspeita de envenenamento. Olha só esse caso. Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, morreu antes mesmo de ser levado ao hospital. A morte da criança foi confirmada pelos médicos. Pelo menos 5 pessoas da mesma família seguem internadas. 2 já receberam alta. Uma das vítimas é mãe de 2 meninos de 7 e 8 anos que também morreram envenenados em agosto do ano passado. Não se sabe se há relação entre os casos. Os sinais e sintomas, eles são semelhantes aos anteriores. Vômitos, convulsões, diarreia, dor abdominal, falta de ar, dispneia. Então, assim, essa é a principal suspeita. Familiares informaram à polícia que um casal desconhecido teria doado peixes em uma cesta básica para as vítimas no dia 31 de dezembro. O alimento foi preparado e consumido no dia seguinte. As 9 pessoas que ingeriram a comida começaram a passar mal ao mesmo tempo. Amostras do alimento foram colhidas pela perícia, que investiga se continham substâncias tóxicas. Também foram coletados materiais genéticos das vítimas que morreram. O casal que teria doado os peixes prestou depoimento à polícia. O homem e a mulher disseram que fazem trabalhos voluntários e doaram cestas básicas a outras famílias que não apresentaram problemas. E lembra que eu falei para vocês no início do programa do caso de uma nutricionista, que ela foi atropelada e morta pelo ex-companheiro, gente? É um caso muito covarde. Escuta só, o filho do casal, de apenas 4 anos, estava dentro do veículo. A câmera de segurança deste posto de combustíveis na cidade de Salesópolis, no interior de São Paulo, registrou os últimos momentos de Bruna com vida. Ela está dentro deste carro, parado ao lado da bomba. O motorista é o ex-marido, Luiz Carlos. O veículo acelera e Bruna salta. Luiz faz conversão e é atingido por outro veículo. 2 pessoas correm para ajudar Bruna, mas Luiz volta, acelera e atropela a ex, fugindo em seguida. O filho de 4 anos estava no banco de trás. Bruna ainda estava viva. O resgate foi chamado e foi iniciada uma força-tarefa para tentar salvar a vida de Bruna. O helicóptero Águia foi acionado e a nutricionista seria encaminhada para um hospital de São Paulo. Mas não deu tempo. Bruna morreu quando os médicos a preparavam para a transferência para a capital paulista, na Santa Casa da cidade. Bruna se formou em nutrição. Nas redes sociais, incentivava a alimentação saudável. Era apaixonada pela profissão e pelo filho que teve com o Luiz Carlos. Ela esperava que a chegada do menino mudasse o comportamento violento dele. Por um tempo, o sorriso até disfarçou a violência do ex-marido, um empresário de 38 anos. O casamento de 7 anos teve início por um aplicativo de namoro. Ele sempre foi assim, um pouco rude com ela, mas a minha irmã não percebia isso. Bruna e Luiz Carlos estavam separados há 1 mês e a nutricionista já tinha até alugado uma casa para morar com o filho. 2 dias antes do crime, Luiz Carlos foi até a casa de Bruna para pegar o filho. Eles combinaram que a criança ficaria com o pai no final de semana. Após o crime, Luiz abandonou o carro em uma estrada a cerca de 10 quilômetros do posto. Depois, teria pedido carona para chegar até Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, onde mora e tem uma pousada. Um mandado de prisão já foi expedido. Por isso, a irmã de Bruna acredita que agora ele deve estar escondido com parentes. Eu não sei para onde esse traste está. Eu não tenho ideia. Pode ser que ele esteja na pousada, pode ser que ele esteja em Suzano, que os parentes estejam cobertando ele. Pode ser que ele esteja com o pai dele também, que é igual a ele, que também ameaçava minha irmã.
Um detalhe chama a atenção da polícia. Os dois moravam juntos em Caraguatatuba e a cidade fica a 76 quilômetros de Salesópolis, município onde a Bruna foi morta. A polícia agora investiga o caso para tentar montar esse quebra-cabeça e descobrir o que teria acontecido dentro do carro. E principalmente saber se Luiz Carlos já teria premeditado a morte de Bruna. Prometeu para ela que ia levar ela para casa com o menino. E dali ele saiu com ela e dentro do carro começou as agressões e as discussões. No velório da nutricionista, uma mistura de comoção, revolta e preocupação com o filho dela, que está com um pai assassino. A gente não sabe onde ele está, não sabe. Eu espero que ele esteja bem, né? A gente quer justiça, só isso. Carinhosa, atenciosa, cuidava da gente, sabe? Mesmo de longe, ela tentava transmitir coisas boas pra gente. Eu quero justiça pela minha irmã. Ele vai pagar por tudo que ele fez nesses 7 anos. E olha só, 2 homens precisaram de resgate depois que o carro em que eles estavam caiu em um córrego. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e caiu no córrego. No total, 5 pessoas estavam dentro do veículo e 3 pessoas conseguiram sair, mas 2 homens ficaram presos. Os responsáveis pelo resgate tiveram que agir com rapidez, viu? Já que o nível da água, imagina só, gente, o nível da água não parava de subir. Apesar de tudo, ninguém ficou ferido com gravidade. Isso aconteceu em Betim, Minas Gerais. Imagina o desespero. Bom, agora eu tinha deixado então uma pergunta no ar, né? A gente estava falando sobre a nossa saúde mental, a gente está batendo um papo super importante, vem cá, sobre a campanha Janeiro Branco, que fala sobre a conscientização da nossa saúde mental, emocional. A gente faz tantos planos, né, no início de ano. Ah, eu quero comprar isso, quero adquirir aquilo, vou cuidar mais do meu corpo. Mas e a saúde mental? Como é que tá? Se a sua tá tudo bem, ótimo. Mas será que tem alguém na sua família também precisando desse suporte, dessa ajuda? Hoje a gente está batendo um papo aqui com a Elza Leite, a psicóloga, a gente recebe a Jaque e a Sheila, que estão justamente focadas na saúde mental. Elza, eu tinha deixado uma pergunta no ar, mas antes eu vou ler aqui alguns comentários que tem até a ver com a pergunta, que era o seguinte, né? O que pode acontecer com a pessoa que está com uma crise de ansiedade se ela não tratar a tempo, se ela não buscar ajuda a tempo, né? Tem uma pessoa que diz: Roberta, boa tarde, eu iniciei o ano buscando ajuda. A ansiedade que aflorou novamente a depressão. Eu acredito que a sobrecarga me deixou assim, é muita coisa e a gente se esquece. Eu não desejo para ninguém ter ansiedade e depressão. Também tem um outro relato que veio pra gente aqui no nosso WhatsApp. Uma pessoa diz: há 12 anos eu tive um filho assassinado, ele acabou de morrer em meus braços. Eu era uma mulher linda, tive vários problemas de saúde, esquecimento, perda de sono. Eu pesava 68 quilos, hoje eu peso 102 e isso ainda me deixa muito triste. Também tem uma outra pessoa que diz: olá, eu sou muito ansiosa, eu faço uso de sertralina, mas ultimamente não está surgindo efeito, eu vivo com crise de choro e palpitação, isolamento. E a pergunta era, Elza, pessoas que percebem esses sintomas e não buscam ajuda, isso pode agravar de que maneira? Eu vou ser bem objetiva na resposta e depois a gente vai comentar. As pessoas não morrem de suicídio, as pessoas morrem de depressão. As pessoas morrem, elas tiram a própria vida porque elas não estão conseguindo lidar com um afogamento emocional provocado pela ansiedade. Então, quando a gente ignora a nossa saúde mental, a gente tem todos os nossos outros contextos comprometidos. Olha esse relato. Eu me cuidava, deixei de me cuidar, era magra, fiquei obesa. Aí a pessoa se isola socialmente, ela deixa de produzir, ela para de dormir bem, ela tem vontade de chorar, ela pensa em suicídio, ela tenta suicídio. Infelizmente, algumas pessoas conseguem. Então, quando a gente não cuida das nossas emoções, quando a gente não fala das nossas emoções, porque a gente tem emoções variadas, né? A gente tem tristeza, tem alegria, tem raiva. Quando a gente não dá voz às nossas emoções, quando a gente não se escuta através dos nossos relatos, a gente vai ficando cada vez mais acumulado, mais angustiado. E aí, quando isso explode, vira suicídio, vira agressão, vira, às vezes, até um assassinato. Então, a gente precisa evitar
saúde mental, a gravidade dela pode ser evitada, pode ser tratada. A gente pode tratar isso primeiro falando do que a gente sente. Sheila, qual foi o start para você? Embora você estava ali já prostrada na cama, não tinha ânimo, mas o que te fez, então, buscar essa ajuda? Foram os meus filhos, minha casa, meu marido. Porque quando você está nesse estado, é o que você falou no começo, né? Até as pessoas que estão ao teu redor, elas começam a ver também. Eu, no meu caso, eu tentei, no máximo, camuflar tudo isso. Mas, quando eu comecei a ver os meus filhos também se prostrando, ficando tristes, desanimados, foi um dos estágios que eu procurei a ajuda. E não só, como a doutora Elza falou, né? Não é só um problema que vem de relacionamentos, vem de traumas também da infância. No meu caso, foi da infância. E isso, então, vem se agravando anos e anos e vai para o meu corpo. Quando eu estou no ápice, por exemplo, eu sofro de fibromialgia, isso só faz me detonar. Então, isso tudo me faz ter vontade de tratar cada dia mais, buscar Jesus, porque sem Ele eu não consigo nem caminhar, nem andar, nem acordar. E buscar o meu bem-estar, sabe? Me tratar, tomar as medicações certas. Por muitas vezes eu negligenciei, eu procrastinei. Né? A gente acha que a gente está bom. Chega um certo ponto do tratamento, né, doutora, que às vezes a gente acha que está bem, mas não está. É que quando os remédios começam a ficar bem, aí você quer parar. Isso é inadmissível. Não façam isso. Faça o tratamento, sabe? A família é fundamental, muito fundamental, porque eu sinalizo na minha casa. Olha, gente, quando eu não estiver bem, eu estou dentro do quarto, porque eu quero proteger eles de mim própria. Porque, às vezes, vem mesmo a agressividade, a gente fica meio que agressivo. Então, você não quer machucar o seu próximo, você não quer machucar principalmente Aquela seus tentativa filhos. da família, vamos, mãe, sai da cama, abre a janela, isso ajuda ou atrapalha? Olha, no meu caso, só me atrapalha. E para você, Jaque? Fala com a gente no microfone. As tentativas, apesar que as pessoas querem fazer, são boas intenções. Ai, mãe, sai do quarto, vai no shopping, vamos na praça, vamos tomar um sorvete. Só atrapalha. No meu caso, também não me ajuda, não me ajudou em nada. Teve um período que eu fiquei realmente prostrada dentro do quarto e não queria fazer nada, perdi muito peso, fiquei muito magra. E era sempre, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos no shopping, vamos ver gente. Tudo que eu menos queria era sair da minha casa e ver gente. Então, assim, no meu caso, não me ajudava. Então, me deixava irritada. Eu ficava muito irritada, porque o que eu queria era ficar no meu canto, na minha casa, na minha cama. Eu não queria ir para lugar nenhum. Então, no meu caso, também não me ajudava. Eu acho que, talvez, o que ajuda é a pessoa, a doutora ali pode dizer, talvez a pessoa... oferecer a presença dela ali, entendeu? A presença, saber, eu estou aqui. O que precisar de mim, eu estou aqui. Então, isso ajuda muito, o companheirismo, a companhia, a pessoa entender o seu momento, respeitar o seu momento. Teve uma situação recentemente, que meu irmão me convidou para passar o Natal com ele. Só que eu não queria sair de casa, não queria... Normalmente, essas datas, eu não gosto de sair de casa. E ele ficou insistindo, e aí eu meio que, pegando um gancho que ela falou da agressividade... E a gente fica, assim, às vezes, fica tão irritado que a gente chega a ficar agressiva na fala. E eu tive que ser um pouco agressiva para ele entender que eu não queria sair da minha casa, que eu não queria ir para a casa de ninguém, eu queria ficar na minha casa. Porque a gente, muitas das vezes, mascara. Tem gente que fala assim, nossa, mas nem parece, porque a gente mascara. Só que o mascarar piora. Chegaram mais relatos aqui, na verdade tem uma chuva de comentários, tá? É muita gente trazendo aí pra gente essa experiência com a depressão, com a ansiedade, crise de pânico. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, Alberto, hoje eu estou melhor, mas já tive meu emocional muito abalado. Cheguei num ponto que não fazia diferença. Se eu ficasse viva ou morta, eu tenho uma tristeza dentro de mim que não sei de onde vem. Antes eu tinha expressão de alegria, hoje a minha expressão é de uma pessoa triste. Essa é a Vera, que ela até se identifica aqui com a gente. A Mônica Lima também participa e fala, hoje eu tenho 44 anos e passei 22 deles
doente, com depressão profunda, síndrome do pânico, ansiedade, e com isso vieram outras doenças mentais, como esquizofrenia, né, a suspeita, mas foi descartada, e por fim o último diagnóstico foi de bipolaridade. Hoje eu estou curada e livre disso tudo. Também tem um outro relato: boa tarde, eu tive depressão, ansiedade, pânico. Isso não é brincadeira. Eu vivia doente sempre, ia ao médico, passava remédio, mas nunca tive o diagnóstico, e isso é muito perigoso, né? Ela falou que via até vultos a perseguindo. Também tem outra pessoa que diz: durante um bom tempo isso me fazia muito mal, até que eu dei um grito de liberdade. Hoje eu consigo me controlar. Gente, os relatos não param de chegar. E aí, Elza, o que tem de gente agora acompanhando o Fala Espírito Santo, aproveitando essas experiências de pessoas que passaram por isso, mas como que a família então pode ajudar, sendo que o abrir janela, vão levantar da cama, isso não é bem visto para quem está enfrentando essa crise. O que a família pode fazer então? A parte interessante dos relatos é que muitas pessoas falaram que deram a volta por cima. Então, existe solução para aquilo que a gente pensa que é o fim da linha, tá? Por que a oferta de ajuda chega com uma sensação ruim? É porque eu me sinto ainda mais fracassado, mais impotente, porque eu não consigo responder, atender o desejo do outro sobre mim. Então, primeiro, gente, não fica falando: olha, você está assim que você quer, você tem todos os motivos para ser feliz. A gente não conhece as entranhas e a história das pessoas. A gente conhece só parte do que elas viveram. O impacto das coisas chega diferente para cada um, tá? Então, não fale: isso é falta de Deus, isso aqui é frescura. Você não está na pele, você não sabe. Então, cuidado com o julgamento, o apontamento. As pessoas que estão passando por essa situação, elas não precisam de julgamento, elas precisam de acolhimento e disponibilidade. Então, por exemplo, viu alguém na cama e está com vontade de tirar aquela pessoa, olha só, estou vendo que você não está tão legal, eu estou preocupada com você e eu estou querendo fazer algo para te deixar melhor. Você topa me ouvir? Eu posso te fazer um convite? Eu posso te fazer uma proposta? E aí você escolhe o que é melhor. Aí você faz as propostas. Vamos tomar um café lá na mesa? Eu faço um cafezinho gostoso pra gente? Vamos lá tomar um banhozinho? Posso fazer sua unha, o seu cabelo? Vamos ficar ali na varanda? Vai fazendo devagarzinho. E aí deixa a pessoa decidir. Não impõe nada, imposto é bacana, né? E mostra sempre que você está disponível para respeitar o limite do outro. Não quero ficar aqui. Ok, tudo bem. Se você precisar, eu estou disponível. Posso te dar um abraço? Quer que eu faça uma oração? Quer que eu te faça um café? É estar por perto, exatamente, né? Mas sem fazer essa imposição, essa obrigação. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Esse assunto é muito importante. A gente levar esse alerta, né? Para a gente cuidar da nossa saúde mental, o nosso emocional. E a Sheila e a Jaque estão aqui mostrando que é possível fazer isso e seguir em frente. A gente só não pode esquecer que a gente precisa querer. Perfeito.